Olá turma, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Nós vamos abordar agora a unidade 3, que tem como tema o controle operacional e os sistemas de avaliação. Nessa primeira parte nós vamos abordar o sistema de avaliação como sistema de informação para o controle operacional. Então, na parte introdutória, nós vamos tratar de um modo geral sobre as informações que devem ser geradas e ofertadas ao processo decisório. Então, já na unidade 2, nós tratamos sobre a importância da informação para subsidiar a tomada de decisão. Então, nessa unidade, nós vamos avaliar também essa importância, justamente para essa mesma característica. Ou seja, na hora de se avaliar um projeto, na hora de tomar uma decisão sobre planejamento, sobre execução, que envolve as etapas operacionais, é importante que as informações sejam suficientes, na questão de quantidade e na qualidade, envolvendo a questão da confiança que essas informações têm que dar para o gestor, tomar uma decisão. Então, abordar as organizações como sistema de informações é de grande importância para os estudos dos processos, dos mecanismos e dos instrumentos para a avaliação das ações operacionais na administração pública, que são ferramentas críticas para a boa ação do gestor operacional. Então, abordando a informação como sistema, é você criar mecanismos, métodos de trabalho, de disseminação dessa informação para subsidiar uma comunicação concreta. Ou seja, o objetivo da comunicação é fazer com que a informação chegue entre um interlocutor e um receptor. Então você tem que criar mecanismos eficientes que façam com que esse processo de comunicação ocorra, ou seja, a informação chegar ao seu destinatário. Fazendo isso, você deve elaborar esses procedimentos para garantir justamente a eficiência na hora de colocar uma ação operacional em prática. Então nós temos as categorias de subsistemas de informação, os serviços públicos prestados, nos projetos e processos que nós tratamos na unidade anterior, a macroatividade que compõe os processos a pedido, programados e híbridos, que nós vamos detalhar. E dessa forma percebemos que, apesar dessa diferenciação, essas modalidades precisam atuar de forma integrada para gerar resultados satisfatórios, ok? A importância de se administrar as informações, quer na demanda, reduzindo a necessidade informacional por meio da criação de mecanismos e tarefas padronizadas, quer na oferta, investindo em sofisticados sistemas de informações e expandindo relacionamentos laterais por meio de papéis de coordenação, justifica a gestão informacional, como eu falei para vocês. É importante você cuidar da qualidade das informações para subsidiar a tomada de decisão. E para isso, muitas vezes, você vai ter que investir em mecanismos e criar sistemas de informações que possam garantir com que a comunicação ocorra dentro da instituição. Então, é necessário também que haja integração. Quando se adota um sistema de informação, nós temos aí num esquema que eu coloquei de exemplo aí para vocês na parte de integração, tem uma figura em que todas as etapas, significando processos ou setores, eles estejam relacionados com aqueles nos quais eles mantêm um relacionamento, Ou seja, aí você cria um processo de etapas para garantir que a informação ela navegue pelos ciclos, cumpra os ciclos que ela se subordina no momento de haver essa comunicação. O processo decisório, como a gente vem abordando, para ter sucesso no processo decisório, é imprescindível que haja informações suficientes e confiáveis. Então, para obter e fornecer informações que contribuam para a efetividade do controle operacional, então teremos que compreender melhor como ocorre o processo decisório. Então, o processo de tomada de decisão, nós temos um esquema aí também, que ele parte sempre de um problema, objetivos e alternativas, consequências e a avaliação situacional. Então, nesse contexto, percebe-se que a tomada de decisão de um gestor operacional é bastante variada, complexa e dinâmica. Então, por isso devemos detalhar os assuntos ou temas que são objetos desse processo decisório. Porque justamente isso vai gerar resultados no desempenho operacional. Ou seja, se vai haver uma tomada de decisão baseada em informações insuficientes,
então o desempenho operacional ele será insatisfatório, né? Então, quando ocorre alguma falha no processo, a gente está tratando também informação como um processo, né, dentro de um sistema de informação. Então, basicamente, nós estamos tratando pelo nível operacional que ela opera. Então, vai resultar também, pode haver uma falha nessas etapas que vão resultar em uma falha na entrega dos serviços públicos, por exemplo, né? Então, convém lembrar que as avaliações de desempenho devem ainda usar critérios como eficiência, eficácia, efetividade e relevância, né? São alguns critérios que devem ser adotados até pela importância do processo de avaliação, né? Você vai medir o desempenho como? Baseado em que indicadores? Então, tem que estabelecer alguns critérios. E a eficiência e eficácia são os critérios mais comumente adotados, principalmente no âmbito do serviço público, ok? Então, o gestor público deve deter o controle operacional e também o comportamento informacional, né? Você já ouviu falar de resistência das pessoas a mudanças, né? Então, basicamente, como é que o gestor vai controlar o comportamento informacional das pessoas, né? Então, a informação a gente sabe que sempre vai existir e vai ser necessária de uma área para outra, né? Mas como é que você vai garantir que essas informações trafeguem pelos departamentos, entre as pessoas? Se tem algumas pessoas no serviço público que retêm informações porque tem medo de perder a importância da responsabilidade do seu cargo, né? Então, por isso que a gente fala de pessoas resistentes à mudança, né? Principalmente nesse âmbito público, onde basicamente o gestor muda de 4 em 4 anos pelo menos, né? Então, e as pessoas, os servidores concursados, eles permanecem. Como você vai garantir que esses servidores sejam fiéis nesse procedimento de passar informação de qualidade em quantidade suficiente para subsidiar a tomada de decisão? Então, continuando com os critérios de avaliação operacional, né, devido à escassez ou indisponibilidade de recursos, muitas vezes é comum adotar o critério da economicidade em complemento àqueles que a gente já discutiu, a questão da eficiência e da eficácia. Ou seja, realizar o que é mais barato na hora de realizar uma avaliação operacional, né? Ou seja, você vai fazer aquilo que gasta menos. Mas nem sempre isso é fator de qualidade dentro do serviço público, né? É aquele ditado, aquela situação que diz do ditado, né? Às vezes o barato sai caro. Outros critérios, né, prevêem a questão da celeridade, né, levando em consideração os prazos, né, a questão cronológica, tempestividade, conformidade e legalidade. Então, esses itens devem ser entendidos como critérios de qualidade do que é rápido, oportuno e obediente às normas e aos padrões. Da mesma forma, algumas avaliações têm procurado estudar outros resultados das ações da administração pública, levando em consideração elementos como equidade, ligado à questão de justiça, né, legitimidade, inovação e sustentabilidade. Então, nos critérios de avaliação operacional, né, quanto mais critérios, dimensões ou áreas de resultados são usados na avaliação, maior é a exigência de complexidade dos produtos informacionais. Ok? Então, passando para o próximo tema da aula 7, os processos do sistema de avaliação operacional. Então, a gente estava falando de informações anteriormente, né? E aí abordamos a situação da avaliação operacional, os critérios, indicadores, importância, né? Então, muitas vezes, essas decisões estão relacionadas aos modelos racional e processual. Mas, diante da complexidade e a incerteza da demanda inerentes à prestação dos serviços públicos no mundo contemporâneo e aos conflitos de objetivos e ambiguidade dos contextos políticos, característicos também da administração pública, muitas vezes os problemas e as decisões de controle se situam nas perspectivas dos modelos político e ambíguo, né? Ou seja, cada gestor vai ter um método de análise e também uma maneira de compreender e de abordar determinado problema, né? A gente viu na unidade 2 a situação da abordagem dos problemas. Então, uma mesma situação muitas vezes vai ter resultados, né, abordagens diferentes. Então, em decorrência disso,
nós podemos concluir que a variedade e a complexidade dos produtos e serviços informacionais são demandados pelo controle operacional, implicando a necessidade também da adoção de processos, de organização, de mecanismos, de instrumentos de avaliação também igualmente variados e complexos. Então a gente parte do princípio de que os problemas vão depender também do gestor, da situação, dos recursos disponíveis, né, e da abordagem e também, claro, da questão da informação que vão estar disponíveis ou não, dependendo da maneira como se gerencia essas informações, né, e também esses métodos eles vão ser também variados e complexos, né, dependendo da abordagem de cada um deles. Os processos de avaliação em suas etapas, né? Os problemas relativos aos desempenhos operacionais e seus contextos de avaliação na administração pública são bastante diversificados, conforme mencionamos, o que implica igual comportamento nos processos de avaliação. Nesse caso, é essencial adotar o gerenciamento de informações. Olha a situação da informação voltando mais uma vez, né? Nós temos aí um esqueminha básico do sistema de processo de avaliação a pedido, né? Na figura 27, modelo do gerenciamento de informações a pedido, né? No caso, nós temos ali a figura que diz que o agente do controle operacional ele vai demandar a fonte de dados, né? Então passa por uma série de tarefas aí, de etapas que vão até a entrega dos produtos e serviços, né? Então, no processo de avaliação, nas etapas do gerenciamento de informação, nós vamos verificar essas tarefas que integram esse modelo. Então, conforme a seguinte convenção estabelecida para o conjunto de atividades do processo de gerenciamento a pedido. Então, começa com a identificação das necessidades, o desenho dos produtos e dos serviços informacionais, a coleta de dados, tratamento dos dados, elaboração dos produtos e dos serviços informacionais, classificação e armazenamento de dados, apresentação dos produtos e dos serviços e análise do uso dos produtos e dos serviços informacionais. Então, é preciso investir na implementação mais efetiva de todas as atividades do gerenciamento de informações que suportem as avaliações operacionais das práticas atuais na gestão operacional da prestação de serviços públicos, né? Então, lembre-se que os processos de avaliação operacional na administração pública, quando apoiam processos de controle operacional que resultem em sanções e em punições para agentes do mercado, Estado e sociedade, devem ser exclusivamente formais, como é o caso das fiscalizações, né? Lembrando que nesse contexto, né, dentro do serviço público só pode ser realizado o que é lícito, né, o que é previsto em lei. Então, basicamente, a comunicação, os procedimentos dentro da administração pública são adotados de maneira formal. Partindo para o próximo tema, nós temos os mecanismos e instrumentos para avaliação das ações operacionais, né? Então nós temos aí como elementos da administração pública, nós temos o controle externo, que é exercido por órgãos de fora da administração, e o controle interno, que é o exercido pela própria administração, né? Então todos esses elementos devem estar previstos nos termos dos arcabouços legal e normativo que sustentam cada tipo de avaliação, né? Nós estamos inseridos nesse contexto do sistema público que ele é regido pelas normas, né, pelas legislações, então precisa-se seguir esse rito, né? Então, dentre os instrumentos, né, nós temos a Constituição Federal de 88, que no artigo 70 apresenta ali a situação, a contextualização da realização da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, né? Então, os objetos que terão seus problemas de desempenho avaliados são recursos orçamentários, financeiros, de patrimônio e as ações operacionais. Então, elenca ali alguns critérios do sistema de avaliação e do controle externo que é exercido, né? Então, o mecanismo de controle interno, instituído pela Lei nº 10.180 de 2001, organizou sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, da contabilidade federal e do controle interno do Poder Executivo Federal. Então, basicamente, os mecanismos de controle interno eles estão voltados aos órgãos fiscalizadores, né? Principalmente a Controladoria Geral da União,
a Secretaria Federal de Controle e as assessorias do controle interno, e também a Ouvidoria e a Corregedoria Geral da União, né? Cada uma tem uma área de competência, né? Então tem a legislação também prevista na Constituição Federal que vão abordar esses instrumentos. Então, como exemplo desses instrumentos do sistema de controle interno, destaca-se a prestação de contas de convênios, por exemplo. Então, o gestor público ele é obrigado a prestar contas de todas as suas ações, né? Que envolvem a utilização dos recursos do orçamento, os recursos financeiros que são destinados aos projetos e processos, conforme nós vimos na unidade anterior. Então, é uma obrigação legal, né, para também o sistema de controle interno, a prestação de contas. Então, se configura como um instrumento constitucional, podendo ser entendida como uma aplicação do processo do gerenciamento de informação programado. É também aquela parte que entra a etapa de controle, de avaliação e controle, né, do ciclo. Então, nesse sentido, nós vimos que na administração pública, os mecanismos e instrumentos de avaliação, quase sempre denominados de sistema de controle, apresentam estruturas organizacionais específicas e um arcabouço legal normativo, também complexo e de difícil integração para os gestores. Então, basicamente, eles se constituem nas etapas de avaliação e controle, ou seja, dentro desse contexto do serviço público, nós temos que o gestor ele deve fazer o que é lícito, né, o que está previsto em lei, e garantindo a sequência das etapas. Quando há um desvio de conduta, no caso, né, alguma ação de improbidade, então os órgãos fiscalizadores eles executam, né, o que é previsto em lei, né, ou seja, cumprem a sua função de fiscalização, ou seja, de fazer com que se utilize a sequência correta e lícita das ações operacionais que vão resultar na entrega dos produtos e serviços à organização, ok? Então, com isso a gente encerra, né, a parte da unidade 3 e encerra a temática da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida eu estarei disponível através do fórum ou do chat, pelo próprio ambiente virtual, ok? Então foi uma satisfação estar com vocês nesse encontro presencial, né, e espero que vocês possam desempenhar o papel de vocês, né, como a gente falou, é responsabilidade nossa enquanto cidadãos e enquanto agentes públicos de mudar esse cenário da gestão pública, né? Então é o nosso desafio e também a nossa meta.